Sejam todos bem-vindos, é uma alegria estar com vocês. Hoje nós temos aqui uma celebridade de, de conhecimento da cura, do tratamento da alma, os remédios da alma, os florais de Bach. O que são florais de Bach? Quem é você? Conte para nós um pouco a sua trajetória, querida Lisete de Obrigada. Paula. Obrigada, Manuela, por essa oportunidade de estar aqui, né? Bom, meu nome é Lisete de Paula, sou terapeuta floral há 32 anos. Comecei lá atrás, quando ainda não tinha quase florais por aqui. Comecei no Rio de Janeiro, né? Onde morava, onde morei até 2 anos atrás, até me mudar aqui para o sul da Bahia, na Vila de Santo André, município Santa Cruz Cabralha. Feliz por estar aqui, feliz por ter encontrado uma pessoa tão especial quanto a Manuela, a professora Manuela. Um prazer estar E, aqui. enfim, quando comecei esse trabalho, né, quando eu decidi, eu tenho como formação a arquitetura, que eu fiz na UFRJ, né, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e que trabalhei como arquiteta até 92. Mas, na década de 80, eu comecei a me interessar pelas, na época, chamadas terapias alternativas, e fui fazendo cursos e tentando conhecer, até que eu encontrei os florais. E aí, o primeiro que eu conheci, claro, foram os florais de Bach, que o nome do criador, Dr. Edward Bach. Ele, inglês, né? Os florais foram criados lá na Inglaterra e se espalharam pelo mundo. No Brasil, então, essa terra que, como disse Pero Vaz de Caminha, quando escreveu a carta lá para o rei de Portugal, quando chegou aqui, em se plantando, tudo dá. E ainda vim parar na terra do descobrimento, que hoje nem falam mais de descobrimento, né? O descobrimento está assim, meio fora Essa de moda, palavra né? não é verdade. Essa palavra não está mais muito, não. Muito Mas, polêmica, e ainda os mais índios não a gente gostam. aqui em contato com as aldeias indígenas, né? É. Então, mas, enfim. E, e especialmente aqui, num trabalho chamado SOS Florais, um programa do meu Conselho Nacional, o Conaflor, depois das enchentes e tudo, a gente abriu aqui esse programa e, como flui a água, fluíram os florais aqui, ajudando as pessoas nesse momento, que foi um momento muito difícil por aqui, de enchentes e todas essas coisas que a gente tem vivido com muitas vezes, porque essa coisa climática mesmo, o problema climático, ele está afetando a todos nós, né? É o aquecimento global e a gente não Aquecimento pode global, controlar. desmatamentos, especialmente por aqui a gente sabe muito bem É, sobre os desmatamentos, né? Isso aqui é, era pura Mata Atlântica, né? é, é isso mesmo. Mas, pode falar, E Manuel. esse projeto do SOS Florais, ele tem beneficiado toda uma população. Vocês Sim. fizeram uma fórmula assim básica para entregar para as pessoas? Tem uma historinha, essa coisa que eu gostaria até de falar, porque Deixa eu mostrar aqui o meu. foi muito importante. É, eu já conhecia o Diego, né, que é o cara aqui, né, das PICs, das Diga. práticas integrativas e complementares, e a partir dele eu entrei em contato aí com as pessoas da Secretaria de Saúde, enfim. Mas estava lá no meu cantinho, reservada lá, quando resolvemos fazer um curso, a formação de alguns terapeutas florais, autorizados pela Secretaria de Saúde, pela secretária de Saúde, a Renata Pinheiro, e foi um curso que foi
É um curso que a empresa com que eu trabalhei muito, a Healing Herbs, né? A Healing Florais de São Paulo, ela nos deu material, né? Depois os certificados. Isso aconteceu em fevereiro, terminou em fevereiro, foram 6 meses, né? O curso. 3 meses depois, vem a enchente. E aí, aquela coisa de pessoas angustiadas, a chuva que não parava, e aí o morro descendo, e a E a água lama em chegando, casa. a lama. Foi uma coisa mesmo. Então, eu me lembrei, né? Porque eu fui uma das fundadoras no Rio da Associação de Terapeutas Florais, Rio Flor, em 2004, e nós criamos, fui presidente não sei quantas vezes, vice-presidente, etc., e nós criamos o Conselho Nacional de Autorregulamentação em 2010, do qual fui presidente também, e depois eu me afastei. Quando eu vim para cá, falei, não quero mais saber nada de participar de diretoria de nada mais, chega. Crente que eu ia ficar quietinha aqui no meu canto, né? Mal sabia eu que a coisa ia ser muito forte. E descobriram aqui. E descobriram, na terra do descobrimento, mas, por sorte, eu me lembrei, então, de um programa do nosso conselho, do Conaflor, chamado SOS Florais, que foi criado depois daqueles desastres absurdos em 2011, em Petrópolis, Teresópolis, e de muitas mortes, foi muito ruim aquilo, e nós mobilizamos as associações no Brasil, os terapeutas florais, e aí nós tivemos doações, e foi uma coisa de atendimento para as pessoas, especialmente Petrópolis, que tinha uma equipe de 22 terapeutas florais, que saíam junto com as equipes e trataram até assim, as pessoas, os atendentes, porque foi muito, muito difícil mesmo. Eu lembrei disso, então eu recorri ao conselho e pedi socorro, a nós aqui, SOS. E aí nós tivemos uma doação imensa de florais, pesquisadores de florais brasileiros, 2 importadores dos florais de bar, as associações que mandaram um dinheiro para a gente poder comprar os vidrinhos, né, os insumos. E os florais recebemos do Florais da Amazônia, da Mata Atlântica, Araritama, da Florais de Saint-Germain. Ai, não posso esquecer, né? Asas, no Rio de Janeiro, Pedra Branca, no Rio de Janeiro, um lá do Pantanal, Florescências do Pantanal. Acho que foram só esses. Que maravilha! Desculpa que se articulação que são você 7, tem. mas, enfim, recebemos todos esses florais. E aí, como nós já tínhamos uma equipe de terapeutas florais, parece, não é que parece, verdadeiramente, eles organizam bonitinho, né? A espiritualidade, ela está aí, né, para nos ajudar. Então, dar aquele curso já era mais ou menos uma preparação para que os florais pudessem... Não é que fizeram... deram uma enchente só para os florais entrar, não é isso não, tá, gente? Estou dizendo isso não. Estou dizendo que, sincronicamente, né, as coisas foram acontecendo e nós começamos a atender no dia 15 de maio. Eu atendendo com mais 2 ou 3 pessoas no CAPS, né, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, e aí nós atendemos com os vidrinhos de tratamento, marcamos, volta daqui a 15 dias, e as outras meninas da equipe, elas estavam nos postos de saúde, uma na educação, uma outra que é de uma ONG aqui com pessoas carentes, tal, mas que entrou para atuar na comunidade também. Então, mas aí essa experiência que é maravilhosa, que foi assim, mesmo no CAPS,
Pessoas que estavam esperando, tomavam copinho, muito nervosos, agitados, um copinho com algumas gotinhas dos florais, assim, bem emergenciais. E aí, daqui a pouco, estava todo mundo calminho, falando, nossa, o que é isso? Que me acalmou, né? Bom, e nos postos de saúde, além das pessoas que estavam lá levarem umas garrafinhas de água com floral para casa, que botavam na geladeira e tomavam em 2, 3 dias, e a família toda podia tomar, né? Os copinhos para quem estivesse lá, porque garrafões com água mineral e os florais dentro. E isso foi, olha, gente, um negócio impressionante aqui numa cidade pequena, né? Mais de 800 pessoas tiveram acesso ao floral. A gente perdeu a conta. No início contávamos, tantos, não deu mais. Então, e as pessoas iam para casa, depois que terminavam, voltavam. Nossa, estou dormindo, passou meu pânico. Então, assim, foi uma bênção. Maravilha, né? né? No CAPS, até agora, a gente atende uma vez por semana, à tarde, e só eu com a Andréia, e a gente atende juntos porque ela pediu para a gente atender juntas e tal. Então, quer dizer, é como se fosse um terapeuta atendendo da 1h até às 5, 5h30. Então, uma vez por semana. Nós atendemos em 2 meses, que são 8 atendimentos, 81 pessoas. Essas registradas, porque está registrado para o SUS. Entendeu? Então, assim, tem sido uma coisa surpreendente, porque os resultados têm sido maravilhosos. Eu sou muitíssimo grata, primeiro, ao meu conselho, com a Ana Flor, que espalhou isso para todo mundo, a Abracampo, que é a Associação dos Produtores, que mandou para os produtores, aos produtores que nos enviaram todos esses florais e às pessoas que contribuíram, aos importadores também, que mandaram os florais de Bach, e a gente está aqui ainda, talvez consigamos utilizar até o final do ano, ter, né? Tudo isso, doação, gratuitamente, e é dado no SUS, gratuitamente, porque esse é o trabalho do SUS. Então, hoje, nós estamos esperando que realmente seja implementada na Secretaria de Saúde, oficialmente, né, as PICs, em especial, claro, que eu vou falar da minha, né, da minha PIC, a terapia floral, que está sendo tão benéfica para tanta gente. Né? Primeiro, né, nós precisamos também falar o que são as PICs, pode ser que tenha alguém aqui que não Que não conheça. saiba, né? Né? Como eu falei lá atrás, na década de 80, as pessoas falavam que a gente achava que era uma forma errônea de falar, mas não tínhamos um outro nome, as terapias alternativas, porque elas não são alternativas, elas não estão sendo alternativas a nada, elas trabalham junto, por isso veio o nome de práticas integrativas e complementares em saúde. Isso foi criado no ano de 2006 como a Política Nacional de Práticas Integrativas pelo governo, e que hoje é uma rede, e essas práticas, então, algumas delas foram incluídas no SUS, aos poucos. O floral só foi incluído como 10 últimas práticas no ano de... num Congrepix que teve, um congresso das PICs lá no Rio de Janeiro, acho que no ano de 17 ou 18, não tenho certeza, né? Mas já está incluído no SUS. Alguns municípios já funcionam direitinho com essas práticas. Por enquanto, aqui é tudo meio voluntário, né? A gente gostaria que não fosse só voluntário, né? Que tivesse realmente, que oficialmente estivesse, inclusive porque o SUS paga. Os atendimentos que são reais, o SUS paga, mas precisa estar lá registradinho, né?
E para ser registrado, o município tem que aceitar, né? Aceitar, implementar. No caso do floral, ter os florais para o preparo. Isso é o que a Nesse gente caso, você está falando está que tentando. tem uma certa resistência ainda da classe que governa de realmente implementar oficialmente as PICs, os florais, por exemplo. Eu acho que É sim. mais Tem uma sistemática, certa né? resistência, porque às vezes fica achando que tem muitas críticas, mas o resultado é Tem tão preconceito. incrível que É, não dá mais para negar isso, né? A uma falta acupuntura de está cultura. aí, não é? Alguns municípios, a acupuntura é uma coisa incrível, não É, é? Aí tem o reiki, só no SUS tem 29 práticas. Tem aquelas mais conhecidas, né? E tem as florais, né? O reiki, toques terapêuticos. Então, aqui se usa uma porção aurículo, né? Bota as Shiatsu, sementinhas na orelha, nos yoga. pontos lá de apontura, né? Tirador, tal. Realmente todas são maravilhosas. A diferença do floral é que o floral é uma terapia suave, em que as flores e outros aspectos da natureza, porque podem ser cristais, pode ser ambiental, né? Vão entrar em ressonância com as dores lá na nossa alma, né? Por isso que falamos que é um remédio para a alma, né? Remédio, né, gente? É tudo que faz a gente ficar bem. Antigamente se dizia, rir é o melhor remédio, né? A gente nem fala mais de remédio, nada. São essências florais que nos leva a entrar em contato com aquilo que não nos atrapalha. Porque o Dr. Bach sempre disse o seguinte, a doença nada mais é que um conflito entre a nossa alma e a nossa personalidade. Que a gente vem para cá com um propósito. A gente não lembra, né? Mas a nossa alminha lá, ela sabe que ela tem uma coisa para fazer, mas quando nasce a sociedade, a educação, os pais vão levando para um outro lugar que não aquele que aquela alma necessita. E aí, de repente, você começa a sentir angústias, né? Ai, estou no trabalho, que eu não suporto. Ai, gostaria de ser um artista, tocar violão, sabe? Mas não, ai, não vai ganhar dinheiro, tem que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Né? Aí está lá infeliz, trabalhando num lugar que está dando muito dinheiro, ou não, mas, enfim, buscando o dinheiro, porque a gente precisa de dinheiro, né? Sobreviver, todo mundo precisa, o dinheiro é importante, faz parte da nossa vida, mas ele pode ser obtido de várias maneiras e fazendo as coisas que a gente ama fazer, com certeza seremos mais saudáveis, com certeza, né? Então, o floral vem trabalhar isso, você entrar em contato com as suas questões, com seus dramas, com suas tristezas, com aquilo que você carrega. Vamos limpar um pouco essa carga que a gente carrega, vamos transformar, vamos mudar isso, vamos nos autoconhecer primeiro para poder mudar. Né? Se a gente não se conhece, a gente não muda. Né? Vamos Pois olhar é. para dentro da gente, tantos defeitinhos que a gente tem, né? Bobos que a gente podia transformar em virtudes, né? Sou tão impaciente, tão intolerante, tão... Não, gente, vamos trabalhar um pouco a paciência, né? Vamos trabalhar o amor, vamos trabalhar a delicadeza, vamos trabalhar deixar as mágoas de lado, para que carregar mágoas, né? Vamos limpar isso. Seremos muito mais felizes e saudáveis se a gente cuidar bem, né? Nos tornando pessoas melhores, né? Para um mundo melhor. Nós queremos que o mundo melhore, mas nós não melhoramos. Nós falamos em paz todo o tempo. Não tem paz, não tem paz.
Nós somos pacíficos? Né? Vamos pensar sobre isso? Somos pacíficos? Quando uma pessoa começa a falar uma coisa que você não gosta, daqui a pouco você está aos berros, ai, nós vivemos, né, esse período, e cada vez mais, de muita raiva, muito ódio. Né? Gente, somos todos um. Tudo é igualzinho, né? Fomos todos feitos do mesmo jeitinho. Temos diferenças, essas têm uma porção de consequências que a gente precisa depois ver e estudar, né? Porque tem aqueles que não podem nada e aqueles que podem demais. Tem um erro por aí. Mas a gente tem que procurar se conhecer para ver o que pode fazer para se melhorar e melhorar esse mundo. E aí o floral é uma ferramenta maravilhosa, além de trazer tranquilidade para você. Ah, não estou dormindo, tomo sei lá quantos remédios para dormir. Tão impressionante lá no CAPS. A pessoa ir para casa com um vidrinho, tomar aquele vidrinho e voltar 15 dias depois e falar assim, gente, no segundo dia que eu tomei esse floral, até que no primeiro dia que eu tomei esse floral, dormi a noite inteira. Não estava dormindo, de jeito nenhum. Então, assim, resultados mais rápidos, né? Porque na crise o floral funciona muito rapidamente, né? Muito rapidamente. Então, todo mundo em pânico. Tomou o floral? Tem uma historinha lá no Rio de Janeiro. Eu tenho uma amiga que é homeopata e ela era terapeuta floral. E ela trabalhava num posto de saúde lá em Jacarepaguá. Na época, foi a época, alguns anos atrás, sei lá, 5, 6 anos atrás, não me lembro, que a dengue foi fortíssima. E no Rio morreram muitas pessoas de dengue. Foi uma coisa horrorosa. E ela no posto, e ela era meio fora do padrão, então os médicos não davam muita confiança para ela, não. Ela é médica também, né? Médica homeopata, mas todos mais dentro né, do conceito mais tradicional da medicina, né? Então, ela era meio vista assim, meio a esquisita, né? Ainda era terapeuta floral. E aí, num dos dias lá, ela sempre andava com os florais, com elas, especialmente os emergenciais, dava para os clientes dela, né? Tudo fora da caixinha mesmo. E aí, de repente, estava assim, porção de gente na espera, chorando, criança falando, não quero morrer, não quero morrer. Crianças que tinham morrido alguém em casa. Então, estava um pânico. Ela falou, não vou aguentar isso, não vou aguentar. Pegou uma jarra de água, botou lá dentro os florais para emergência, para pânico, para essas coisas, saiu com uns copinhos de plástico, dando um copinho para cada um. Toma aqui. Para medo, para pânico, né? Um emergencial, botar ali as gotinhas. Aí foi dando copinho para todo mundo tomou aqueles copinhos. 10 minutos depois, até os médicos falaram assim, o que aconteceu? O que aconteceu lá do lado de fora? As pessoas estavam calmas, não estavam mais aos berros, chorando, desesperadas, todo mundo aguardando o seu tempo para ser atendido. Eles mesmo ficaram assim, não, nós vamos ter que olhar um pouco melhor para essa história aí, que tem alguma coisa aí que a gente não entendeu. É impressionante a efetividade mesmo dos florais. Eu tenho muita vontade de entender melhor qual é o princípio. Eu li em algum lugar que o doutor Eduardo Barr, ele estudava o orvalho das flores. Como é que ele estudou? Como é que foi o estudo dele? O Dr. Barr, ele foi um super médico na Inglaterra. Ele era médico, ele foi cirurgião, ele passou por todas as coisas da medicina. Na época da guerra, ele cuidou de 400 leitos, só que ele era muito sensível e cirurgia nem pensar. Passar a faca em alguém era um terror para ele. Então, ele falou, quer saber? Tinha uma questão lá muito séria que era
que eram as questões crônicas, né? De doenças crônicas, e tinha uma teoria lá, chamada toxemia, que essas doenças viriam de algumas bactérias no intestino. Ele falou, é isso que eu vou fazer agora. Aí foi para um laboratório, e aí se tornou um patologista. E aí, lá, ele detectou 7 bactérias, separou as 7 bactérias e fez vacinas. Ele se tornou um imunologista. Com essas vacinas, vinha gente do mundo inteiro para ter aula com ele. É um fenômeno mesmo. Só que ele ainda não gostava muito, porque ele achava que tinha que vir da natureza, e a cura tinha que vir da natureza. Tentou, mas não dava muito certo, nada. Nada que ele tentou deu certo, a não ser ali aquelas bactérias mesmo que tinha no intestino. Foi tal o sucesso que aí um hospital homeopático em Londres, em 1900, eu adoro falar isso, em 1920, havia em Londres um hospital homeopático. Coisa que nem a terra do Hahnemann, criador da homeopatia, na Alemanha tinha, mas tinha na Inglaterra. E ele foi para esse hospital e transformou, ele é conhecido na homeopatia pelos nosódios de Bach. Ele transformou aquelas vacinas, ao invés de serem injetáveis, ingeríveis, né? E foi outro sucesso, anos e anos ali. Mas ele, muito inquieto. Assim, nesse período, aos 31 anos de idade, ele teve um câncer terminal. Ele foi operado, abriram lá, fecharam e falaram, 3 meses de vida no intestino. E olha só, ele fazendo pesquisa de intestino e teve um câncer de intestino. Ele ainda não tinha terminado as vacinas dele quando ele teve isso, ele se trancou no laboratório, falou, só tenho 3 meses de vida, eu tenho que terminar minha pesquisa. Se trancou no laboratório, tem até uma lenda, que é a luz que não se apaga, que era o laboratório dele, que a luz não apagava nunca, estava sempre trabalhando. Só que passaram 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, e ele continuava lá muito bem. E aí foi fazer homeopaticamente, e aí 2 anos depois, 2 anos e pouco depois, ele já estava com um pensamento de outra coisa, de uma pesquisa, de uma busca de algo na natureza que ajudasse as pessoas, mas que fosse suave, sensível e tal. E aí ele pensou nos campos do País de Gales, na primavera, coberto de flores, e como aquilo era bom para as pessoas, como as pessoas ficavam felizes, alegres e tal. E aí ele partiu para essa pesquisa, né? Então, ele fazia muita coisa, ele pesquisava a planta, ele observava a planta, né? Observava botanicamente, mas ele observava também sensitivamente. E teve uma história aí, vou chegar no orvalho. Ele... Uma outra lenda, a gente pode comprovar, mas está por aí, né? Que Nossa, se eu começo, eu vou embora. Vamos lá! Que tem uma santa Hildegarda, que é uma santa Já ouvi alemã, falar. que, na verdade, era ela era... Tem um filme dela, de uma diretora incrível, chamada Margaret Trotter, não sei se você já ouviu falar, é uma diretora alemã maravilhosa, que fez a história da Hildegard. E a Hildegard, ela foi a única mulher que o Papa permitia que fizesse sermões. Ela escreveu tratados de medicina natural, tratava as pessoas, e ainda compunha música sacra. Ela era um fenômeno, na verdade. E brigou lá com os frades, lá onde eles ficavam, porque tinha as histórias lá com as freirinhas,
E ela falou, não, eu quero um mosteiro só de mulheres. E brigou com todo mundo e conseguiu um mosteiro só de mulheres, né? Foi uma feminista também lá. E falavam que nesse mosteiro, que eles cuidavam dos doentes e tudo, e durante a noite eles espalhavam uns lençóis bem fininhos, daquele algodão bem fininho, em cima das flores, nos jardins, né? Porque tinha muitos jardins, e de manhã recolhia, porque à noite tinha aquele sereno, né? Que eu adoro falar sereno, aquele sereno que caía ali, né? Orvalho, e aí eles torciam aqueles panos e davam de beber para as pessoas doentes. Se o doutor Bach soube ou não disso, eu não sei. Mas ele começou ele não sabia como é que ele ia preparar. Primeiro ele preparou homeopaticamente, mas se ele estava buscando uma terapêutica nova, o método de preparo também deveria ser novo. E aí ele partiu para os campos de novo. E aí ele começou a experimentar o orvalho nas plantas. E aí ele percebeu que o orvalho numa planta, na sombra, ele percebia a qualidade que aquela planta queria passar, mas se estivesse no sol, não podia ser sol forte, era quando o sol saía, os raios do sol batiam naquela planta em cima do orvalho, aquele orvalho era mais potente. Aí ele pensou, gente, mas eu recolher orvalho para todo mundo não vai dar, né? Realmente seria uma coisa. E aí ele, como um bom cientista, né? Ele passou a ser um cientista da natureza, ele então falou, bom, o condutor dessa informação que a flor quer passar é a água. O que eu posso fazer? Água. E o que é que vai fazer com que essa flor libere essa informação na água? Posso dar uma coisa de elétrica nela, né? No laboratório você faz essas coisas. Na natureza, você tem o sol, né? Essa coisa incrível que é o sol. O sol tem uma potência. Se a gente não tivesse todas essas camadas que tem protegendo a Terra, os raios do sol destruiriam a gente num instante, né? Rapidamente. Então, essa força do sol, né? Incidindo nas flores, deixam a flor libera a sua qualidade dentro da água. Essa é a essência. Aí todo mundo fala que isso está sendo provado, coisa da água. Gente, nós estamos ainda num tempo em que só aquilo que você vê, mede e pesa é que é válido. Só que nós estamos em outro tempo, né? Está aí a física quântica para mostrar que a gente não vê nada, que a gente não sabe de nada, que a gente tem que começar tudo outra vez. E o floral é essa força, né, que vem da natureza e ela é uma consciência, né? A gente diz que são essências conscienciais que trazem uma informação da natureza e essa informação, por ressonância, encontra com a nossa consciência também, né? E se tiver sintonia, funciona. Se não, não funciona. Nada. Tá bem. Por exemplo, se eu tomar um floral, tenho um exemplo muito bom. Tem 2 florais de Bach para intolerância. Um é o impatiens, ou impatience, que as pessoas falam. Impatiens ou impatiens. Eu prefiro falar impatiens, porque é mais suave para falar. Impatiens e o bitch. 2 tipos de intolerância. E aí a pessoa vem e fala, eu sou intolerante. Aí eu vou e dou bitch para ela. Ela toma e fala, senti nada, não teve
diferença nenhuma, continuo tão intolerante quanto antes. Aí, mas eu esqueci de ver que tipo de intolerância é a dela, né? Beet é para... Beet, aliás, é de uma árvore lindíssima, lindíssima. E o nome também eu adoro, são as faias. Né? Então, você tem bosques de faias, muitas folhas, folhas muito brilhantes, né? O sol bate, elas brilham, aqueles livros ingleses, né, de cavaleiros, não sei o quê, passando nos bosques de faias. Né? Então, beet, o floral da florzinha dessa árvore, vai trabalhar aquela intolerância que a gente tem por crítica. Beet devia ser dado hoje para todo mundo, né? Porque todo mundo é melhor que o outro, todo mundo sabe mais, né? E assim é a não aceitação de como o outro é, né? Então, o beet é essa intolerância, né? Não consegue ter uma coisa de equanimidade, né? Somos todos iguais, somos todos um, cada um tem um jeito de ser, né? Já o impatience, ou impatience, é outra coisa, é como ritmo. Eu sou impaciente com quem é lento, eu não aguento gente lenta. Ai, vamos rápido, ai, anda. Se irrita por causa disso. Nós estamos vivendo num mundo impatience. Né? Ninguém aguenta. Um segundo que o sinal abra e você não saiu com o carro, buzinas mis tocando. Né? Quando eu estava no Rio, eu falei, nossa, vamos botar no Guandu, vamos despejar, né, bastante impatience lá na água do Guandu para espalhar pela cidade, para todo mundo tomar. Mas a gente não pode fazer isso. Né? A gente não pode invadir, né, o direito da pessoa não querer tomar. Né? Vamos respeitar. Né? Então, assim, é mais ou menos isso, porque é tanto, gente. E sinceramente, se alguém me fala para falar, eu vou embora, eu não vou parar nunca mais. Vou ficar aqui, vocês vão ficar 3 dias aqui me escutando. Tem alguma coisa que você queira saber mais? E nós temos também essa... E como é que é essa ligação entre os florais de Bach e esse estado de autoconhecimento pela meditação? Bom, o floral pode propiciar você, né, estados mais tranquilos. Todo mundo fala, não consigo meditar, ainda mais nesse mundo impatience. Sentar para meditar é uma coisa quase impossível, né? Você fica e a cabeça... Então, tem técnicas para você poder diminuir e tal. E a gente tem florais que ajudam, tem um floral maravilhoso chamado White Chestnut. É uma castanheira branca, né? E trabalha justo no excesso de pensamentos, né? Naquele pensamento repetitivo, né? Então, a cabeça, preocupação, né? E os pensamentos que não vão embora de jeito nenhum. Parar o pensamento, acho que só alguns grandes mestres, né, são capazes de fazer isso, mas nós podemos diminuir, né, e com isso conseguir entrar num estado meditativo. Né? Então, tem alguns florais que podem dar o mais importante é o White Chestnut, né? Ele é indicado para as pessoas que querem meditar e querem ter, né, tanto esforço para manter o pensamento ali. Mas, de qualquer maneira, o floral, ele em si, a preparação dele já é um estado meditativo, né? Quando o pesquisador vai lá fazer o floral, ele senta para aguardar que aquilo tudo se realize ali no local
onde está. Quando ele vai fazer a sintonia com aquela flor, é um estado meditativo, ele tem que estar em estado profundo, de profunda conexão, né? Está ali alinhado com o seu eu superior, está alinhado com o universo, né? Para ele poder receber aquela mensagem que aquela planta, que aquela flor passa. Por outro lado, quando a gente dá os cursos também, nós fazemos muitas vivências em que a gente faz visualizações, né? Tipo, todo mundo fecha os olhos, vamos caminhar por uma estrada, vamos entrando num lugar, num bosque, aí vai com a musiquinha, e aí a pessoa vai entrando, aí depois chega num campo ou num jardim cheio de flores, e aí a pessoa escolhe uma daquelas flores, senta ao lado dessa flor e vai permitir que essa flor fale com ela, dê uma mensagem, né? E é muito lindo. Depois faz o mesmo caminho de volta, né? Até voltar para a sala, e aí vai dizer que flor escolheu, como é que foi, e o que aquela flor disse. Tem gente que não recebe nada, porque não está aberto para isso. Mas tem pessoas que conseguem. E quando você vai fazendo, você vai... Todo mundo pode fazer, você pode ter uma florzinha em casa e parar na frente dela, observá-la bem, como é a folhinha dela, como é que são as flores, qual é a cor. A cor tem um sentido, não é? O número de pétalas tem um sentido. A planta, se ela tem raízes profundas, ou se ela tem uma raizinha muito frágil, tudo isso fala do que é aquele floral que aquela planta vai dar, né? Tem outras coisas. Eu trouxe até uma coisa aqui. Nós temos quanto tempo, Manuela? 15 minutos? Como você quiser. Você que manda. Assim, tem uma meditação que eu gosto muito, que se chama Meditando no Templo da Mãe Kuan Yin. Quem é a Mãe Kuan Yin? Para os chineses, para os budistas, eles têm o Sherenzig, ou Avalokitesvara, que é o Buda da compaixão. A representação feminina do Buda da compaixão é uma bodhisattva. Bodhisattva é um humano que alcançou, né, um estado maior, iluminado e tal. Então, que é a Kuan Yin, que tem lá os significados que eu não me lembro, não. Karma, não sei mais o quê, não sei mais o quê, mas ela é a deusa da misericórdia, né? E da compaixão. Ela tem as cores violeta e platina, né? Então, ao meditar, né, com ela, tem essas cores. E um dia eu descobri essa meditação, procurando lá na internet, eu descobri essa meditação no templo da Mãe Kuan Yin. E aí é uma viagem que você faz. É uma viagem mesmo. Você entra numa bolha dourada, e aí você ativa e se desloca. E aí você chega a um lugar e você vê 12 templos em círculo, com um templo maior no centro. E você desce e você é recebido por uma figura angélica,
que vai te levar para o primeiro desses templos, onde você vai meditar sobre uma das qualidades da perfeição divina. São 12 qualidades. E a primeira delas, você entra no templo, e ali tem essa luz, que é violeta e platina, e aí o silêncio, e ali, então, a qualidade que você vai meditar sobre é a introvisão, é o olhar para dentro, é o sentir você mesmo, a percepção, trazer a percepção correta, porque a gente só tem a percepção correta quando a gente vai para dentro. Se a gente fica muito aqui, você pensa que você está vendo, mas tem que ir no fundo para trazer essa percepção, né? Ajuda você também a ver a realidade como ela é. Quando eu vi todas essas qualidades, eu comecei a pensar nos florais para trabalhar cada uma delas, que a gente já trabalha isso de outra maneira, mas trabalhar organizadamente essas qualidades. E aí nós temos, para essa qualidade, um floral chamado cerato. Cerato, para Bach, é uma essência que ajuda você a entrar em contato com sua sabedoria interna. É quando você se sente seguro naquilo que você faz, porque você está ouvindo a sua sabedoria interna. Quando você ouve o seu coração. Esse é um deles, né? Então, você fica ali, aquele tempinho, e aí você sai, vai para o segundo, que é o que ela chama de atentividade, que é a atenção plena. Falar nisso, eu estou tomando este floral, porque vai ficar distraída, e esse floral se chama clematis. Clematis. É o clematis. É trazer você para a realidade mesmo. O outro mostra a realidade como ela é. Esse você bota os pés no chão, sai lá de cima da ilusão, sai lá da distração, de tudo isso, e bota o pé no chão. Bota o pé no chão, concretiza aquilo que você tem que concretizar, né? Então, atenção plena. E ali você fica ali uns instantes, a moça vai falando, vai dirigindo, é uma meditação dirigida. E aí, saiu, vai para o terceiro, que é a confiança. Olha que qualidades incríveis, né? Então, na confiança, você vai trabalhar sua segurança baseada na percepção da situação, né? Você percebeu como é a situação? Estou segura para lidar com aquela situação, né? Mas também libera a desconfiança, essas coisas que a gente traz, né? Funde, né? O centro sereno do nosso eu superior, né? Traz o centro com o eu superior, né? E ajuda a eliminar as instabilidades e as distorções. Então, aí nós temos alguns florais que vão trazer essa coisa da confiança mesmo, né? Tem um floral da instabilidade, que é não é, vou, não vou, né? Que é o escleranthus. Aí ele te dá uma linha reta, determinação, para de balançar, para de pular de um lado para o outro. Não é verdade? E aí você pode até ligar com alguns signos, né? Tem 12 signos também, né? O número 12 é uma coisa importante. O Bach, os primeiros florais que ele fez foram os 12 curadores, né? Então, o número 12 é um número que é importante em várias tradições, né? E na vida, nós temos 12 horas, né? Nós temos os 12 trabalhos de Hércules, né? Vamos procurando e vamos achar, né? Então, aí também para essa confiança,
Porque não é só confiança nos outros, mas confiança em si mesmo, né? Não ter medo de confiar, né? Então, temos um mimos, um laço. E aí, uma das coisas que eu acho a mais difícil, uma qualidade que eu acho dificílima, porque a gente está sempre querendo controlar, é a entrega. Esse é o terceiro, 1, 2, 3, 4. É o quarto tempo, a entrega, né? Você está sempre resistindo, né? Resistir. Não, não vou, não vou. Como que eu posso relaxar e deixar que a vida, né? A música, deixa a vida me levar, né? Fluir como a água, né? Tudo que a gente mais precisa, né? Eu fui fazer o curso de florais da Amazônia, lá no meio da Amazônia. E eu falei, não, que eu quero trabalhar nessa vinda aqui, no meio da Amazônia. Tem que entregar, né, gente? 7 horas num bote para chegar no lugar onde a gente chegou. Meditação pura, né? Senão você pulava ali e se afogava logo, que estava ótimo. E o barulho, né, do motor. Mas chegamos muito bem. Então, eu falei, a entrega é o que eu quero trabalhar aqui. E aí, às vezes, eu ia para o Igarapé, assim, e aí ficava boiando, para ver se o Igarapé me levando, mas, de repente, eu falava, nossa, para onde que ele vai me levar? Voltava, né? Ai, daqui a pouco, não. Então, um exercício, né, importante da entrega, né? E aí nós temos... Na entrega também a gente tem a questão do orgulho, né? Porque como é que você vai soltar o seu ego, né? Como é que você vai deixar daquilo que você está para poder, né, deixar a vida correr? Não, eu tenho que controlar tudo, né? Um dos florais que quebra resistências é o rock water. O rock water é água de pedra. Na verdade, é uma água, não é uma flor, não é nada, é uma água. É uma água que vem de uma fonte dita curativa. Toda água pura é curativa, né? E ela vai quebrando as nossas resistências para deixar fluir como a água, né? Depois vem a quinta, que é a paciência. Essa, acabei de falar nela, né? É isso. A gente trazer a serenidade, né? A delicadeza, a aceitação do outro, do ritmo do outro, né? O ritmo da vida. Se a gente observa a natureza, por isso que você fala assim, o homem do campo, senta lá, né? Fica quieto lá, esperando. Claro, ele joga a semente, ele tem que esperar aquela semente germinar, ele tem que esperar crescer, até colher, tem todo um ciclo, e a gente não está acostumado a respeitar os ciclos da vida, né? Então, libera as preocupações, tal, paciência, paciência, paciência. Como também fala das preocupações, né? O White Chestnut é um floral, mas o Impatiens é o floral para isso. Vai falar de bondade, né? Bondade é a sexta. Aí vai falar da bondade o seguinte: elimina os conteúdos que... porque a gente... Olha, acho que é bondade, né? O que é bondade? Eu vou ajudar o outro. Mas eu vou ajudar o outro por quê? Porque eu quero ser boazinha, né? A gente não é tão boazinha durante muito tempo, depois você descobre que você não está sendo boazinha nada, você está sendo muito egoísta, não é? Muito egoísta, você está olhando para você, você quer ser reconhecido como, né? Bondade é outra coisa, né? Aí você para de julgar, né? Você se libera dos ressentimentos, né? Você olha para aquelas pessoas de uma maneira diferente. Aí você entra realmente também na aceitação do ser como ele é, não é? Tudo muito... São qualidades divinas, né, gente? A gente quer chegar lá, mas... Tem outra aqui, é a delicadeza, né? Eu falei lá na paciência da delicadeza.
a delicadeza tão necessária nesses nossos tempos, né? Tão necessária, a pessoa ser delicada, né? Não ficar respondendo com, né? Ser bruta, né? Não, a delicadeza é uma coisa maravilhosa, só olhar para as flores, não há nada mais delicado do que uma flor, né? Então, aí tem floral também, aí tem o beach, né? Não tem nada de delicado, critica o tempo inteiro, né? E o empates, porque a pessoa, nessa rapidez dela, ela responde rispidamente, ela empurra, ela passa por cima das pessoas, né? Delicadeza, gente. Tolerância, que nós já falamos, né? Libera o orgulho, a inveja, a cobiça, né? Aí vem aquelas várias coisas que a gente precisa trabalhar. Aí tem os florais, voltamos ao impatience, ao rock water, que é a exigência, a autoexigência demais, a intolerância com você mesmo, exigência de que seja perfeito, não é? Então, aí depois vem a generosidade, a bondade é uma coisa, a generosidade é outra, né? Outra qualidade. Aí você aprende a clemência. Olha que coisa difícil ser clemente, né? Quando uma pessoa erra, você julga e por você estaria ali, e aí há uma necessidade de ter um pensamento também clemente, né? Por isso que falam de Maria, né? Maria, se você quer clemência, tem que pedir para Maria. A mulher, é igual a Kuan Yin, né? Parece que são as mulheres que intercedem, né, nesse lugar da clemência, né? Então, a generosidade, aí tem a raiva, né? Então, Holly, o saber ser generoso, mas cuidar de você, que é o Century, né? Enfim, você vê que tem muitos florais. Equanimidade, que eu já falei aqui, né? Todos somos iguais, né? A gente, né, não pode ficar separando, né? Hoje eu ouvi uma coisa que no Brasil, além de classes sociais, tem castas, né? Tem castas. E as castas fazem parte da não equanimidade, né? Então, e aí vamos chegando na 11ª, que é uma das palavras que está na porta do Dr. Bach. São 3 palavras que rege, para mim, a terapia floral. Humildade, simplicidade e compaixão. Essas são as 3 palavras que estão na porta da casa onde viveu o Dr. Bach e que era um norte para ele, né? Então, para a humildade, a gente tem um floral, que é um floral de uma pessoa muito orgulhosa, Water Violet, né? Eu sei, eu sou melhor que os outros, né? Essas coisas. Traz junto a virtude da simplicidade, né? E a 12ª, que é a compaixão. Compaixão, que é uma das coisas mais difíceis, a gente acha que a gente é compassivo, mas não, que é muito difícil, né? Porque ser compassivo, ter compaixão, é quando a gente se compadece do mal do outro, né? Mas não se identifica com essa dor. Porque, em geral, e o terapeuta corre um risco enorme, né? Porque ele vê aquela dor, aí ele se envolve tanto, leva aquela dor para casa. Não, ele está ali para sentir, para acolher, para ajudar, mas não é para fazer daquela dor a sua dor. Não. Senão, ele vai ficar doente, né? Isso é uma coisa difícil, porque a gente carrega, viu? Mas essa é eu acho, por isso é a 12ª, é a compaixão, né? Se fosse assim, o mundo estaria maravilhoso, todos compassivos, todos aí, né? Uma coisa que ela fala aqui. Poucos encarnados possuem essa qualidade. Não se deixar corroer pelo mal que corrói
o outro, apesar de estar, mas fala também de misericórdia, né? Com aquele que sofre, e regozijo com a alegria também do outro, né? Isso também é compaixão, né? Sensibilizar-se e acolher aquele que sofre, né? Respeitar as escolhas, né? Os pais, principalmente, né? Que dificuldade que os pais têm de respeitar as escolhas de seus filhos, não é verdade? Essas são as 12 qualidades divinas que estão nessa meditação e que o floral pode contribuir, que eu gosto muito. Mas, para encerrar, tem o templo maior, e aí você entra para encontrar com a Kuan-Yin e receber, então, no peito, a rosa da compaixão. E aí é o templo do silêncio, coisa que também, cada vez, a gente tem menos silêncio. E sem o silêncio, a gente não entra em contato com a gente mesmo, não entra em contato com o nosso eu interior, né, com a nossa alma, a necessidade do silêncio, né? Até a música, ela tem silêncio, sem música não tinha silêncio. Bom, sem silêncio não tinha música. Os intervalos entre uma nota e outra é importantíssimo, senão você não reconheceria aquela nota, não é? Então, o silêncio é necessário para a construção de tudo, porque senão nós nos atropelamos, né? E, gente, eu tinha tanta coisa, gosto de ficar falando, né? Tem tudo a ver, Mas né? Não é? Tem eu, tudo a ver com eu meditação. gostaria de dizer o seguinte, que meditação e floral tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Se você, por exemplo, está tomando o seu floral, e nesse instante, vou pegar o meu aqui, quer ver? Você está tomando seu floralzinho aqui, né? Aí você pega aqui. Nesse instante, 4 gotinhas, é o intervalo de uma respiração. Se nesse intervalo de uma respiração você entra em contato com aquilo que o floral está trazendo para você, é um momento de cura, né? Então, durante o dia, se você toma 4 vezes, você tem 4 momentos de cura. Olha que coisa boa. Então, gente, vamos conhecer os florais? Vamos? Tem florais do mundo inteiro. E nós, aqui no Brasil, temos acesso a tantos florais quantos a gente possa olhar para o lado e ver flores. E E é uma todas, alegria eles estarem no SUS, né? Disponíveis e gratuitamente. É só perguntar. esperamos que esteja mesmo, né? Oficialmente, que o SUS do município de Cabralha, que é onde eu estou, né? Continue propiciando essa maravilha dessas gotas, né? Não é só de flores, não, tá? A natureza tem muito a oferecer. As essências de cristais são maravilhosas. Nós temos essências ambientais, nós temos essências na Mata Atlântica que tem raízes e cogumelos, né? Maravilha, a natureza é maravilhosa. Então, É eu queria incrível. agradecer essa oportunidade e, assim, pensar que floral também é alegria. Ele entra para alegrar a nossa alma, porque nós não viemos aqui para sofrer. O sofrimento, ele acontece, mas porque a gente também precisa passar por algumas coisas, mas a busca é a busca da felicidade, da alegria. Agora, a alegria pode estar dentro de nós, mesmo nos momentos mais difíceis. Essa, aqui dentro, ninguém tira. E o floral É, ajuda você a guardar isso.
E é uma honra nós termos aqui a possibilidade de divulgar, que as pessoas conheçam mais os florais através dessas entrevistas, dessas lives. E nós temos aqui todo esse mês de julho lives que falam sobre as práticas integrativas e complementares em saúde, junto com a prática da meditação. Meditação. Na próxima quarta-feira, nós vamos entrevistar Manuela Berlinha, minha xará, uma enfermeira que tem uma história e tanto para contar. Ela arrancou de mim um depoimento muito sincero e foi assim, dos momentos assim, mais fortes que eu me abri mesmo aqui. Nós vamos falar também muito de saúde mental, vamos falar de diversos tratamentos e da prática, né, no dia a dia. Então, eu convido todos vocês para quarta-feira, às 18 horas, a entrevista com Manuela Berlim. Gratidão, minha querida Elisete. Eu que agradeço. Comigo, que eu puder aqui para poder divulgar. Eu que agradeço e venham para as outras também, tá? E que os florais realmente sejam cada vez mais uma realidade no SUS do nosso Brasil. Um grande abraço para você e para todos nós que estamos aqui. Um abraço.